Olá, gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui à casa, né? Nessa noite é uma alegria muito grande. Nosso irmão Manuel está junto de nós aqui mais uma vez. Vem de Barbacena, enfrentou essa chuva na estrada, né, seu Manuel? Mas a gente vê aí o esforço, né, para chegar até a gente aqui, né? Então a gente é muito grato ao nosso irmão. E é uma oportunidade, né, meus irmãos, para que a gente possa aprender um pouco mais, porque a gente tem as reuniões públicas, onde a gente, toda semana, a gente tem um assunto novo, atual, porque a doutrina ela é toda atual. Aquilo que Jesus falou naquela época, e Kardec trouxe para nós, trazendo aí o desenvolvimento, mas a gente está todos os dias aprendendo, porque o ensinamento ele é atual e ele vai trazendo para nós informações e reflexões todos os dias para nós. Porque como nós estamos num processo de evolução, então nós vamos aprendendo cada dia um pouco mais e vamos nos esforçando para nos corrigir e nos melhorar. Que esse é o objetivo, né? Então nessa noite quem vai falar para nós é o nosso irmão Manuel. Mas antes eu convido os meus irmãos para que nós possamos, nesse momento, mudar nossos pensamentos, né? Nós já tivemos aí tempo suficiente para cuidar das coisas materiais, das nossas necessidades materiais. E agora, né, meus irmãos, é uma hora em que nós nos desprendemos dessas coisas, para que nós possamos estar com Deus, nosso Pai. Para que nesse momento a gente possa estar buscando o que o nosso espírito necessita, aquilo que nós precisamos para nos ajudar na nossa caminhada lá fora. É o que vai fazer a diferença nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então vamos nós, meus irmãos, neste momento, elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. E juntos, vamos fazer a sua humilde prece e pedir ao Pai pelo início dessa humilde reunião. Senhor, como é bom poder estar aqui mais uma vez. Deixando de lado agora, Senhor, as coisas do mundo, as coisas materiais, para que possamos estar aqui esse momento e poder estar junto de vós mais uma vez, na certeza de que nós não encontramos só, de que vós está presente em todo o universo, inclusive aqui, junto de cada um de nós, sempre colocando em nossas mãos tudo aquilo que precisamos para nos ajudar na nossa caminhada aqui. E essa noite, tão importante, recebemos o nosso irmão Manuel, que veio da cidade de Barbacena. Veio trazer para nós nessa noite as reflexões que nós precisamos nessa noite. Que abençoe, que ilumine o nosso irmão juntamente com seus guias, com seus amigos espirituais, para que ele traga para nós, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. E assim nós nos pedimos a permissão para que possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite de hoje. Agora é com o Senhor. Bom, obrigado. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem. É uma alegria estarmos aqui, nessa casa que nos acolhe sempre com carinho, né? Eu falo que sempre gosto de estar aqui, gosto de estar sempre em todas as casas também, porque quando nós estamos numa casa, fazendo um estudo, conversando, a gente está aprendendo. Foi dito aqui, agora, pelo nosso irmão que abriu, que a doutrina espírita é sempre atual. E ela é atual porque ela é o evangelho redivivo, o evangelho de novo, né? E os nossos amigos espirituais e Kardec colocaram para nós que a doutrina espírita é a doutrina da lógica, eu sei, que faz a gente refletir, faz a gente compreender, e da razão, né? Então, veja só, através da lógica e da razão, nós vamos aprendendo e usando a nossa razão
nós vamos procurando fazer as coisas da melhor forma possível, desde que a gente use esse binômio, né, de lógica e razão. Mas é a doutrina também do esclarecimento, porque usando a razão a gente se esclarece. E quando a gente fica esclarecido, a chance de nós cometermos menos enganos é menor, né? A gente vai procurar acertar, esforçar para acertar. E esse tema eu acho ele muito importante nos dias atuais, porque nós estamos vivendo aquele famoso momento da transição, a gente sempre fala isso, mas não tem como a gente fugir dessa colocação, que é o momento que nós estamos passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É um período longo, vai ser maior ou menor dependendo da nossa participação. Cada um de nós vai fazer a sua transição, né? E o mundo vai fazer a sua transição de acordo com a programação de Deus, nosso Pai, e de Jesus. À medida que a gente vai melhorando, nós vamos nos preparando para mudar de ano, mudar de um colégio melhor. Se a gente não estudar, não prestar atenção, a gente toma bomba no estudo e a gente vai ter que ir para uma outra classe, não vai poder na classe chamada Terra, né? Os amigos espirituais já falam que alguns companheiros nossos, irmãos de humanidade, já não reencarnam mais no planeta Terra quando estão unidos com muita maldade, com muito rancor, com pensamentos equivocados, né? Então, é importante nós prestarmos muita atenção nisso, deixarmos isso adentrar dentro de nós, para que a gente se torne o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para domar as suas más inclinações e se melhorar. Então, vamos ver aqui que esse famoso pensamento está o nosso destino. O Emmanuel fala isso para nós, vários espíritos falam para nós. Eu trouxe alguns apontamentos hoje sobre esse tópico para a gente refletir, né? E se vocês quiserem, durante o nosso bate-papo, perguntar, esclarecer, se eu puder, estou aqui à disposição. Se eu não colocar esse negócio aqui, não vai funcionar, né? Vamos lá. Cheguei aqui, conversei com todo mundo e esqueci de colocar o pendrive aqui. Agora vai funcionar. Vamos lá. Então, olha só. Nós vamos pegar primeiro lá na União Espírita Mineira, no tópico sobre conduta espírita, né? Um livreto onde fala sobre o pensamento, a vivência, e fala que pensar é criar. É uma afirmativa. Ou seja, toda hora que nós estamos pensando, nós estamos criando, ok? E quando é que a gente pensa? O tempo todo? Quando está dormindo, a gente pensa também? Também. Então a gente está pensando 24 horas por dia. O que nós estamos criando com o pensamento? Esse é o objetivo do nosso estudo hoje. Se a gente pensa 24 horas por dia, e se pensando nós estamos criando, o que nós estamos criando com o nosso pensamento? Coisas boas, coisas mais ou menos, coisas ruins. Eu tenho certeza que agora que nós estamos criando coisa boa, né? Então, se pensar é criar e é uma verdade, mas nós vamos trabalhar nisso. Olha só. Lá nesse mesmo opúsculo, nesse livrinho lá da União Espírita Mineira, fala a realidade desta criação, o que esse pensamento cria, pode não se exteriorizar de imediato no plano físico, mas as criações mentais vivem no mundo íntimo de cada um de nós, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou para a sua extinção. Então, vamos tentar destrinchar isso, né? Então, como nós pensamos 24 horas por dia, nós estamos criando alguma coisa com o nosso pensamento, com as nossas ondas mentais. Nós vamos ver isso mais à frente. Ele fala que essa criação, esse livreto, ele fala que essa criação, às vezes, ela não se exterioriza de imediato. Eu posso estar pensando em fazer uma desforra com alguém. A pessoa me maltratou, uma pessoa me fez algumas ofensas, e eu fiquei muito magoado com aquela pessoa, e eu fico pensando naquela pessoa. Poxa, fulano não podia ter feito isso,
A hora que eu estiver com ele, eu vou tirar isso a limpo e tal. Eu estou pensando. Isso não foi ainda exteriorizado, ou seja, eu não encontrei com a pessoa e ainda não o provoquei sobre esse assunto. Mas eu já estou criando isso. Então, isso está ficando guardado aonde? Dentro do meu íntimo. Né? Estou guardando aqui. E quantas coisas assim a gente guarda no nosso dia a dia, durante a nossa vida? Então, esse pensamento, ele pode até nos fazer mal. Né? As nossas vibrações podem fazer bem para nós e para os outros. Podem fazer mal para nós e para os outros. Esse pensamento em desequilíbrio, se chegar ao extremo, pode nos levar ao suicídio. Nós temos os suicídios, às vezes, indiretos, através das nossas atitudes equivocadas, inconscientes, né? Que nós, às vezes, não procuramos para pensar, não analisamos o nosso campo vibracional, a nossa raiva guardada, a nossa agitação, a nossa impaciência. Isso lesa o nosso organismo físico e a gente retorna ao mundo espiritual antes da nossa programação terráquea terminar. Temos vários casos assim. Nós temos Belarmino Bicas, é um caso que o nosso Humberto de Campos traz. Temos o caso do Fraga, no livro, acho que é o livro do Espírito Hilário, o nome do livro agora eu não estou lembrando. Ele retornou 11 anos antes e o Belarmino Bicas retornou 22 anos antes dele terminar a programação de vida por temperamentos difíceis, situações de impaciência, desforras, muita coisa. Né? Então nós temos que ver nessas 24 horas o que nós estamos criando. Porque dependendo, nós temos que extinguir isso da gente. Né? Se forem coisas boas que nós estamos pensando, vamos dar continuidade. Então, o que está falando ali é o seguinte, as nossas criações, elas estão dentro do nosso mundo íntimo, elas criam a nossa aura, o nosso campo vibracional, nosso psiquismo, né? É como o mundo espiritual nos enxerga. E aí, nós temos que avaliar se aquilo que eu estou fazendo é bom para mim e para os outros, se isso cria uma onda mental, um campo vibracional bom, saudável, equilibrado, ou não, para que a gente continue com esse comportamento ou que a gente procure eliminar, ok? A Marta Antunes de Moura, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ela trabalha muito também com a área da mediunidade, ela fala que o pensamento é flexível, volátil, fácil de mudar, botei em verde ali para chamar atenção, né? E pode ser controlado por treinamento. Olha que interessante. Então ele é flexível porque ele muda para lá e para cá. Volátil porque a gente não estabiliza. E fácil de mudar porque não é tão difícil nós mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Ou é? O que vocês acham? É fácil a gente mudar a forma de pensar? E a maneira de agir está atrelada à nossa forma de pensar. Ou é difícil? Tem que se esforçar. Mas é fácil ou é difícil? Difícil. Para nós espíritos inferiores ainda é difícil. Por quê? Porque, por exemplo, eu já fui em 10 vidas passadas muito intempestivo, muito impaciente. E eu agora aprendi na doutrina espírita que ser paciente é obrigação minha de trabalhar. Eu preciso melhorar isso. Aí eu fico pensando assim, eu vou ser paciente agora. Mas aí alguém me fala alguma coisa, eu falo, mas não é possível o cara sair com uma ideia dessa, não é possível, a pessoa não pensa, aí já estraguei a minha conduta. Eu já tive 10 encarnações sendo impaciente, e nessa é a primeira que eu estou tentando ser paciente. Então isso vai levar um tempo, não é um passe de mágica. Mas é um trabalho que a gente precisa fazer, porque é questão de treinamento, como disse a Marta. Quando a gente entra para a doutrina espírita, e depois a doutrina espírita entra dentro da gente, ela vai começar a sair de dentro da gente, quando as pessoas começam a olhar para a gente e falam assim, nossa, o Manel está mudando, ele era muito nervoso, agora está mais calmo, ele era muito fechado, agora ele cumprimenta todo mundo, ele é mais alegre. Né? As pessoas estão vendo uma mudança, ou seja, o Manuel está fazendo isso, está tentando se melhorar. A gente não sabe o quanto vai conseguir se melhorar, né? Mas quanto mais a gente conseguir, melhor para todos nós. Então, isso é fácil em função de quando a gente presta atenção.
Mas nós temos pessoas que elas estão satisfeitas como estão, não querem mudar e ficam do jeito que estão. Quem quiser que me aguente do jeito que eu sou, né? E a doutrina já nos esclarece sobre isso para que a gente não fique parado. Então, o pensamento ele é governado pela nossa razão, pelo nosso raciocínio, mas também pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos e pelas nossas paixões. A razão, quando ela está governada pela doutrina espírita, pelo Evangelho de Jesus, ela sempre é melhor possível. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas paixões podem ser equilibradas, mas podem ser desequilibradas também. Aí nós temos que trabalhar. Às vezes nós somos muito emocionais, né, do lado positivo, saudade de um ente familiar, mas a saudade, se for demais, também faz mal para nós, faz mal para aquele ente que já partiu, né? Os sentimentos, então, no nosso dia a dia, né? Sentimento de vingança, sentimento de ódio, sentimento de amor, sentimento de caridade, de amizade. Olha só como é fácil a gente distinguir, só que às vezes a gente descuida disso. E as paixões costumam ser doentias, né? São alguma coisa do amor meio delituoso, meio ainda inferiorizado. Mas a gente pode trabalhar nas paixões também. Basta a gente ter vontade e fazer um treinamento. E aí a gente vai fazendo esse treinamento no dia a dia. Santo Agostinho falou para a gente fazer um levantamento das nossas atitudes diárias ao deitarmos, fazermos a nossa oração, gravarmos, analisarmos aquilo que nós fizemos para ver se no dia seguinte a gente melhora. Se nós fizermos isso, é um treinamento que nós estamos fazendo. Estamos refletindo e fazendo a colocação da prática no dia seguinte, né? Isso que é importante. E aí, continuando, lá no mesmo livreto fala o seguinte: o nosso pensamento, através das nossas ondas mentais, transporta as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, nós emitimos ondas mentais, né? O nosso pensamento, ele flui no fluido universal, né? Fluido cósmico universal. Da mesma forma que para vocês me escutarem o que eu estou falando, dependo de ter aqui a atmosfera, se nós estivéssemos aqui num vácuo, vocês não escutariam o que eu estou falando, o ar não teria a condição de transmitir a minha voz. O pensamento, ele não usa esse recurso, ele usa o fluido cósmico universal nas suas grandes modificações, nos seus estados diferenciados. Então é através do fluido de Deus, ou fluido cósmico universal, que o pensamento caminha nos espaços infinitos. Então nós estamos emitindo ondas mentais. Nessas ondas mentais que vão criar depois o nosso psiquismo, é que os espíritos nos enxergam. Então se eu estou aqui agora, né, fazendo esse estudo, mas eu estou doido para tomar uma cerveja no bar depois, porque eu não consigo ficar sem tomar uma cerveja, sabe? Ela me domina. Então na hora que eu estou fazendo isso daqui, às vezes vem aquela ideia da cerveja. Eu saio daqui e tenho que procurar o primeiro bar. Aí os amigos espirituais que gostam da cerveja, que querem tomar, desencarnados, né? Eles não podem tomar, eles vão falar assim: vou procurar o Manuel, na que sair daqui, que vai lá no bar, eu vou tomar a cerveja junto com ele pelos fluidos que a cerveja exala. Isso está lá no livro Sexo e Destino, de André Luiz, né? Daquele senhor chamado Cláudio. Ele era viciado em uísque e outras coisas mais, alguns desequilíbrios, e ele tinha os visitantes dentro da casa dele, desencarnados, que faziam isso. Mas é só os visitantes desencarnados? Não. Eu posso sair daqui e convidar outros para ir para o bar tomar uma cerveja comigo. Eu posso envolver encarnados também, né? Então, essas ondas mentais formam aquilo que a gente chama as nossas companhias, encarnados ou desencarnados. Através do encarnado eu converso, eu proponho. O desencarnado eu não estou vendo, mas eles estão me vendo. E eles sabem os meus procedimentos. Eles vão comigo onde eles quiserem, né? Alguns, quando a gente entra na casa espírita, eles não entram, eles ficam lá fora, né? Porque esse tipo de assunto não interessa para eles. Tomara que a gente depois, quando sair, só tenha o comportamento das coisas boas, porque aí eles não vão nos procurar, porque a gente não está de acordo com aquilo que eles gostam, né? Eles vão procurar outras pessoas. Por isso que o nosso mundo precisa melhorar no nosso psiquismo, na nossa forma de pensar, para que todos nós, encarnados e encarnados, nós possamos evoluir também uns com os outros, um ajudando os outros.
Então, nós temos aqui uma figurinha que nós estamos emitindo ondas, né? Aquelas ali simbolizando as nossas ondas mentais. Tem vários tipos de onda, tem uma mais sinuosa, outra mais horizontal. Depende do campo vibracional, depende do teor da onda, depende do que eu estou pensando, elas variam mesmo. E olha só, ao mesmo tempo que a gente está emitindo ondas, que seriam as ondas azuis que estão saindo do nosso cérebro carnal, né? Porque a gente está encarnado, ou do nosso cérebro espiritual, elas estão saindo de nós, chegam os pontinhos vermelhos, que são as ondas similares às nossas que a gente absorve também. Porque, por exemplo, se eu estou com pensamento de raiva, pensamento de vingança, pensamento de fazer coisa errada, os amigos espirituais estão sempre procurando nos ajudar, né? O nosso anjo de guarda procurando nos ajudar. Mas aí a gente não capta essa ajuda, a gente não percebe essa ajuda, porque o pensamento está destinado a fazer alguma coisa que não é boa. E os amigos espirituais querem ajudar com coisas boas, a gente não vai captar. A gente vai captar aquele irmãozinho inferiorizado que está falando assim, não, vamos para o bar, não, vamos para isso, vamos fazer aquilo, né? Porque é o que eles querem ainda, porque eles não se libertaram. E nós ainda não nos libertamos. Então, da mesma forma que a gente emite pensamentos, da mesma forma que a gente emite ondas mentais, nós recebemos ondas mentais 24 horas por dia. Então, quando a gente vai dormir, né, que a gente dorme, o nosso corpo não está dormindo bonitinho ali, mas o nosso espírito se desliga do corpo, né, para ir ao mundo espiritual. Aonde que o nosso espírito vai durante o nosso sono? O que vocês acham? Vai para nosso lar? Vai de onde o pensamento levar, e o nosso pensamento às vezes não está em nosso lar, está no lugar umbralino, né? Aí a gente vai para lá. Olha que coisa, né? No início da sua fala, você falou sobre a questão, quando a gente está com um problema com alguém, a gente tem aquela raiva de alguém, sim, guardado. Sim. Geralmente, então, quando a gente está dormindo, nosso espírito se emancipa e fatalmente a gente vai em encontro com aquela pessoa, aquela situação. Durante o dia inteiro a gente ficou pensando de forma insistente, até mesmo obsessiva, né? E aí pode ter a correlação entre o meu pensamento e o pensamento daquela pessoa, ou não, se aquela outra pessoa estiver num outro padrão, não vai acontecer nada com ele. Você vai morrer de raiva e ele vai ficar tranquilo, né? E às vezes você não vai sozinho, porque aquele nosso irmão em vidas passadas, ele teve os desafetos dele também, né? Nessa vida ele está muito bem, mas tem de vidas passadas. Então, quando aqueles que estão querendo prejudicar de alguma forma, veem que você está com essa ideia, eles se juntam a você sem que você perceba, para levar fluidos negativos para ele. Mas como você falou muito bem, depende da condição vibracional dele. Você pode chegar lá e não conseguir nada, porque ele está pensando em Jesus, ele está pensando em fazer um trabalho de caridade, né? A faixa vibracional, a onda mental é outra. Então você vê como é que é importante a gente ter pensamentos positivos, equilibrados, porque mesmo que alguém queira nos prejudicar, e existem muitos que são nossos inimigos de passado, ou inimigos por a gente estar dentro do movimento espírita, ou porque aconteceu alguma coisa em algum lugar, né? A gente às vezes comenta alguma coisa e passa despercebido. Eles não conseguem nos prejudicar se nós estivermos bem equilibrados, estivermos serenos, estivermos com pensamento positivo. Então a vantagem de ter uma vida regrada é essa, né? Os processos obsessivos estão também nesse mesmo caminho. Sim. O processo obsessivo ele só acontece quando nós permitimos que ele aconteça conosco. Às vezes nós estamos tão desequilibrados, né, por uma série de motivos, que a gente perde esse controle mesmo. Aí fica mais fácil deles nos perturbarem. Mas tem o tratamento físico para o organismo e tem o tratamento espiritual, que é o processo desobsessivo, a participação do passe nos estudos da Casa Espírita, né? Obrigado pela colaboração. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos criam as nossas ondas mentais, que nós já vimos. E olha o que a Sueli Caldas Schubert, que já falecida lá de Juiz de Fora, falou. Ainda não nos preocupamos em selecionar as nossas ondas mentais, que emitimos e que captamos. Este processo continua após o desencarne. O que está chamando a nossa atenção? Nós estamos vivendo, às vezes, do jeito que a gente estava acostumado.
E quando a gente vai estudando agora, a gente vai começando a ficar mais atento. Ó, eu tenho que preocupar o que eu estou pensando, porque o que eu estou pensando não está emitindo onda. Essa onda está encontrando ligação aonde? Né? Essas coisas que eu estou pensando são coisas boas ou coisas que eu não devia estar pensando? Se eu estou fazendo assim, eu vou estar sintonizado com irmãos desencarnados ou encarnados que têm esse desequilíbrio também. A gente vai formar uma corrente de desequilíbrio, né? Por isso que às vezes uma pessoa que não está bem numa casa e começa às vezes trazer algumas colocações conscientes ou inconscientes, e a família não está preparada para aquilo, todos os membros da família às vezes se contaminam com aquele desequilíbrio, com aquele processo às vezes de raiva, de desamor. Mas quando a família está bem estruturada, ela sobrepuja esse irmão ou essa irmã que está passando com problemas por uma união de pensamentos positivos. Aí a gente pode até acalmar aquela pessoa e levar para aquela pessoa melhor, conversar com essa pessoa. Então ela está falando, a gente precisa prestar atenção naquilo que nós estamos emitindo e que também que nós estamos captando. Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Nós estamos na nossa casa, tem uma televisão ligada e está sendo trazida uma notícia. Como que eu vejo aquela notícia? Né? É uma notícia triste, um desastre, alguma coisa assim. Ah, nossa, aconteceu um desastre, né? Puxa, faleceu muita gente machucada. O que a doutrina espírita explica para nós? As pessoas que passam por essas provações, é uma programação de vida delas. Nada acontece por acaso na lei de Deus. Mas se eu posso ajudar, posso. Eu não estou lá, estou distante. Vamos fazer uma prece, vamos lembrar delas com carinho. Na hora que a gente vai fazer o culto do lar em casa, a nossa oração pessoal, ou está na casa do Espírito, lembremos daquele fato. Mas se nós entramos naquela notícia, mas alguém que estava bêbado que fez isso, a pessoa não prestou atenção, a pessoa, e tem que acontecer mesmo, aí nós entramos no lado errado do raciocínio. Isso é livre, a gente pensa o que a gente quiser, foi o que a Sueli falou para nós. Mas a gente precisa olhar as coisas com bons olhos. Essa é uma mensagem da doutrina espírita, né? Isso está no livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E aqui, ó, o Espírito Francisco Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 19, ele fala assim, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Olha que danado esse pensamento, ele é poderoso mesmo, né? Ele pode determinar alguma coisa. Se a gente lança uma ideia no nosso lar, dependendo da ênfase que a gente dá, e se a gente tem um certo poder de persuasão, a gente leva a família toda a pensar naquilo. E às vezes um pensamento equivocado. Estabelece, não, mas nós vamos fazer isso assim, não é bom? Ah, todo mundo é bom e tal, né? Transforma, pode transformar para bom ou para pior, né? Para melhor ou para pior. Pode edificar. Aqui nós estamos edificando com esse conteúdo todo para a gente refletir. Pode destruir, mas pode reconstruir depois. Está na nossa mão. O livre-arbítrio, ele é nosso. Mas eu sempre falo, o livre-arbítrio, ele é submetido à lei de Deus. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu estou sendo regido pela lei de nosso Pai Celestial. Se eu faço coisas equivocadas contrariando a lei de Deus, eu vou ter que reajustar aqui. Se eu faço coisas certas com o meu livre-arbítrio, eu estou ajudando a me equilibrar perante as coisas certas que Deus espera de nós, Jesus, os bons amigos espirituais. Então, o pensamento é formado pelo raciocínio, pelas emoções, pelos sentimentos, pelas paixões. Muita coisa para a gente trabalhar. E aí, nós chegamos a uma conclusão, que esse raciocínio, esse pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas paixões, é que cria o nosso campo vibracional. Às vezes alguém fala assim, nossa, eu passei por uma pessoa na rua e aquela pessoa me passou alguma coisa, a pessoa é médio, tem uma certa sensibilidade, passei aquela pessoa não está bem. Pode ser que seja verdade, a pessoa sentiu que aquela pessoa que passa por nós, ela estava num campo vibracional em desequilíbrio. Mas pode ser a nossa maneira de enxergar também. Vou citar um caso do Chico, andando lá em Juiz de Fora, na famosa Rua Alft lá, isso quando eu era, acho que pequeno, não tinha nascido. Meu pai, que era
conhecido do senhor que estava com ele, Sou Exaltino. Sou Exaltino era pai do Ronaldo Tornel, da Elaine Civinelli, lá de Juiz de Fora, né? Conheci o Sou Exaltino também. Meu pai contava isso, que um dia eles estavam subindo a Alft, o Chico estava em Juiz de Fora por algum motivo, e o Sou Exaltino, que era muito amigo dele, subia na Alft, aquela parte baixa da Alft, passaram para o lado de uma moça, que o Sou Exaltino notou que a moça realmente estava com semblante carregado, alguma coisa de tristeza, e ele viu que a partir daquele momento o Chico ficou quieto, pensativo, e andando e não falando nada. Aí o Sou Exaltino falou assim, nossa, Chico, eu vi que aquela moça que passou, ela não estava bem, né? Trouxe algum desequilíbrio para você, né? Ele falou assim, não trouxe desequilíbrio não, eu estava fazendo oração aqui por ela. Eu vi que ela não estava bem mesmo. Então nesse trechinho aqui, eu estava pedindo a Jesus, a Deus, que pudesse envolvê-la, aquela nossa irmã, que eu sentia que ela não estava bem mesmo. As pessoas veem de forma diferente. O Chico, ele via de uma forma sempre boa, caridosa, amorosa, né? Sou Exaltino, por mais que ele fosse um trabalhador espírita, era igual a gente, tem as nossas dificuldades ainda. Então ele enxergou a dificuldade e o Chico viu que ela estava com dificuldade, mas ele estava pensando em ajudá-la. Não absorveu aquilo. Para ele, aquilo não fez nenhum desconforto, né? Foi o contrário, ele estava querendo ajudar. Então são situações que a gente vai aprendendo com exemplos desses, né? Quem fala aqui é o nosso campo vibracional, isso tudo é o Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, campo vibracional agora. O nosso cérebro é um emissor e receptor de ondas mentais comandadas pelo nosso espírito. Nós já vimos aquela figurinha, né? Chega para nós as ondas mentais e a gente emite as nossas ondas mentais, cria em torno de nós o nosso campo vibracional, o que a gente realmente é. O campo vibracional de todos nós aqui agora vai determinar o campo vibracional do centro espírita nesse momento. É o somatório de todos nós aqui. Lógico que tem os amigos espirituais que nos ajudam, né? Que estão coordenando o trabalho espiritual, que vão fazer uma média melhor, né? Porque nós encarnados temos tanta dificuldade. Então, qual que é o campo vibracional do planeta Terra? É o somatório dos campos vibracionais de seus habitantes. Por isso que o planeta Terra ainda não é um planeta bom, porque ainda a maior parte dos habitantes da Terra, o mal domina nos corações, a bondade menos. Não é? Todos nós temos uma maldadezinha guardada no coração ainda. Né? Por mais que a gente esteja trabalhando. Alguns, de vez em quando, algum pensamento escapa, assim, né? Querendo pensar alguma coisa errada, a gente procura corrigir, mas de vez em quando a gente se toca numa coisa equivocada, né, na rua, alguma coisa que aconteça dentro do lar, até dentro da casa espírita acontece. Essas emissões e recepções mentais é que vão criar o nosso campo vibracional, que vão gerar o quê? A nossa sintonia. Esse campo vibracional que gera a nossa sintonia, quem nos acompanha, encarnados e desencarnados. Né? Então, olha como é que a gente pensando nisso, a gente vai entendendo a nossa postura no nosso dia a dia, ela tem que ser aperfeiçoada de acordo com o Evangelho de Jesus. Olha só, aí é uma imagem meio mística, mas foi a que eu consegui, ou seja, a pessoa está sentada, irradiando, está um campo vibracional em torno dela toda. A Linda mostrou ali os centros vitais ainda, né? Porque esses desequilíbrios mentais, vibracionais, eles também atuam nos nossos centros vitais. E aí desequilibra, às vezes, a nossa parte coronária, a nossa parte do nosso cérebro, nossa parte da garganta, e vai por aí afora. E aonde a gente... Aquele centro que a gente usa mais, porque tem um centro ali que é o centro gástrico. Então, se eu sou muito comilão, muita comida, eu acabo, às vezes, lesando o meu centro gástrico, e eu vou levar isso para o mundo espiritual, para o meu perispírito, mas aí vão estar ligados a mim espíritos que gostam muito de comer e essas coisas todas. Depende desse processo todo. É uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo ela não é complexa quando a gente entende o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Fazemos o esforço para nos tornarmos melhores. Né? É isso. As doenças psicossomáticas, elas advêm desse desequilíbrio do nosso campo vibracional? Se for psicossomática, sim, né? Porque a psique é da alma, né? Mas tem doenças mentais que são originadas só pelo corpo físico, né? Por isso que tem que fazer o tratamento médico e o tratamento espiritual, ou seja, às vezes a pessoa está com uma deficiência orgânica,
Eu não sou da área médica, eu não posso falar muito, porque eu posso falar bobagem. Alguns hormônios, alguns sais, eu não sei como é que a gente poderia explicar isso. Isso às vezes atua no nosso cérebro como atua nos nossos corpos, né? Doenças que às vezes se instalam. E aí é preciso fazer o tratamento médico, porque o mundo espiritual vai nos ajudar na parte espiritual, mas a parte carnal é obrigação nossa cuidar do nosso corpo. Mas se é psicossomática, ou seja, é do nosso perispírito, coisas que nós temos de vidas passadas. E às vezes refletem no nosso corpo físico, porque eu lesei meu perispírito em encarnações passadas, né? Por exemplo, às vezes eu usei muito de bebida, e eu desencarnei com o meu aparelho digestivo muito prejudicado. Quando a gente lesa o nosso corpo físico, a gente lesa o nosso perispírito também, porque está entreligado molécula a molécula. Então, meu perispírito ficou lesado. Lá no mundo espiritual eu me recuperei, me restabeleci, mas eu tenho umas fraquezas nessa área. E eu volto para poder vencer o aspecto da bebida, e às vezes eu não bebo mais, né? Realmente eu estou firme. Mas às vezes eu vou ter uma gastrite, vou ter os equilíbrios nessa área digestiva, porque eu estou me recuperando ainda. E eu tenho que provar a minha recuperação como encarnado para eu fortalecer meu perispírito de novo, né? É isso mesmo. E olha, Joana de Ângeles, lá no CD Episódios Diários, que foi psicografado pelo Divaldo, que está depois gravado no CD, fala: os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, das mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. A gente já falou, né? Ela só está colocando, ou seja, aquilo que a gente está emitindo de pensamento, de sentimento, né? de paixão, nós estamos criando essas ondas que elas vão estar viajando aí, né? As nossas aspirações e os nossos estados psíquicos podem ser bons ou podem ser desequilibrados. Isso é toda a humanidade, nós vamos estar envolvidos nisso, no nosso planeta Terra e fora dele também. Então a Joana só está confirmando para nós. Então nós vemos uma fotografia ali, olha só, um desenho de duas pessoas conversando, ali está tete a tete, uma frente ou outra, e o pensamento sendo emitido. Isso é uma coisa que acontece porque a gente não vai precisar ficar falando a vida inteira pela boca, né? A gente fala pelo pensamento lá no mundo espiritual, principalmente os espíritos mais elevados. Os mais atrasados ainda não entendem isso. Mas vocês já viram que no nosso dia a dia, quando a gente está muito com uma pessoa, só de a gente olhar para uma pessoa, a gente não sabe o que ela está pensando, se ela está nos apoiando, se ela está nos recriminando. Né? Marido e mulher, mãe e filho, né? Acontece, é esse treino, né? Isso acontece com o mundo espiritual e conosco no nosso dia a dia, com as pessoas que são afins. Às vezes um olhar, a outra já compreende o que nós estamos sugerindo, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso, porque o que nós estamos sugerindo para os outros, o que eu estou sugerindo para mim mesmo. Então, o processo de desequilíbrio são os nossos pensamentos e sentimentos a transitarem em ondas mentais inferiores. Aí eu posso me desequilibrar, porque a minha sintonia vai estar ligada ao quê? Ligada com seres inferiorizados. Não podia ser diferente. E o processo de equilíbrio, os nossos pensamentos e sentimentos a transitarem em ondas mentais mais elevadas. Aí cria uma sintonia de ligações com os seres superiores. Ok? Vocês vejam que nós estamos falando do Chico, o Chico muitas vezes passou por dificuldade na vida, com desencarnados e com encarnados. Mas ele nunca se deixou tocar pelas perturbações, né? Ele já era um espírito preparado para isso. Desde a infância dele, ele teve muita dificuldade, depois na cidade, teve que mudar da cidade por uma questão familiar, por questões religiosas, né? Então ele sempre estava na paz, na harmonia, respeitando com amor as pessoas. Então, por mais que ele fosse bombardeado com isso, isso não o afetava. É lógico que ele percebia, ele ficava triste, né? Isso é normal. É igual quando a gente está vendo um filho que a gente orientou, que a gente procurou ensinar o melhor, a gente está vendo que aquele filho, aquela filha, nos parece que está seguindo um caminho meio tortuoso. A gente fica triste, mas a gente não deixa de amar e querer ajudar aquele filho. Então, como elevar os nossos pensamentos e sentimentos para aprimorar a nossa sintonia
e o nosso campo vibracional. Aí eu trouxe uma receita de bolo para a gente sair daqui, né, mais fácil. O que vocês acham? Tem jeito da gente elevar os pensamentos para aprimorar a nossa sintonia, nosso campo vibracional? É uma receita fácil, todos nós já conhecemos, usando da nossa inteligência e trabalhando os nossos sentimentos. A inteligência é o lado da compreensão, o lado do conhecimento, e os sentimentos é o lado do amor, da parte moral, né? Então, veja só, usando a inteligência, nós temos na doutrina espírita, nós que estamos aqui, estudo que ensina o conhecimento, que esclarece para nós, traz conhecimento para nós e gera a compreensão. E do lado dos sentimentos, nós temos o Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita também traz, porque ela revive a essência do Evangelho, a prática do bem, da moralidade e o autoaperfeiçoamento. Difícil ou não? A escrita aqui está fácil, né? O problema é a prática, né? Mas a gente tem que fazer esses estudos e refletindo, porque aí com isso a gente vai se fortificando. A gente tem que passar pelas provações para a gente sair mais fortalecido delas, né? E a doutrina espírita, como nós falamos, do esclarecimento que ela traz para nós, né, o conhecimento, ela nos fortifica com isso. Então, aquele que eu já falei aqui, a gente vem para a casa espírita, gostei, é muito bom, aí eu me faço a frequentar a doutrina espírita, entrou dentro de mim, eu tenho os conceitos, eu concordo, é isso mesmo, nossa, o Manel está trazendo isso, é muito certo e tudo. Mas tem o terceiro passo, que é a doutrina espírita tem que sair de dentro da gente. Aí como é que é? Com a inteligência e com a melhoria dos nossos sentimentos. É que é a parte mais difícil, né? O Divaldo conta um caso de um orador espírita, que ele fazia um estudo numa casa cheia, e naquela casa sempre tinha um senhor de idade, lá nas últimas filas. O senhor era palestrante, falava muito bem, tudo direitinho, e o senhor não falava nada, ele ficava quietinho lá e tal, muito humilde e tudo. Os dois desencarnaram. Passado um tempo, aquele senhor palestrante encontra aquele senhor no final, todo iluminado, todo tranquilo, assim, sereno, e aquele palestrante falou assim, uai, mineiro, né? Uai, como pode? Aí chegou perto do senhor e falou assim, eu lembro do senhor, só ficava lá naquele centro que eu ia lá, frequentava, sempre na última fila e tal, mas estou notando que o senhor está numa situação muito boa e tal, o que você fez? Ele falou assim, fulano, eu não sei, sabe? Eu prestava muita atenção nas suas palestras e tudo que você falava lá eu procurava fazer. Então o palestrante só falava, não fazia. Então nós espíritas, às vezes somos espíritos de superfície. A gente tem o conhecimento, mas a prática a gente não quer fazer porque é chata, porque eu tenho que mudar meus costumes, eu gosto disso, fazer isso, eu sei que não vale a pena, mas depois, quando eu for mais de idade, eu me corrijo, né? A gente vai se deixando levar pelas atrações da vida material. E aí, quando isso acontece, às vezes a gente está perdendo um grande tempo mesmo, e o desencarne ele pode chegar a qualquer momento, a gente nunca sabe a hora que vai voltar ao mundo espiritual. Aí aquela pergunta que eu sempre fiz e vou fazer de novo. Já perdemos o medo de desencarnar ou não? Espírita não tem medo de desencarnar, tem? Tem? Não tem. Porque, olha só, nós não vamos continuar vivos? Não vai mudar nada, a gente vai ter os mesmos sentimentos, a mesma inteligência, nós vamos continuar sendo o que somos. Qual que é o medo que a gente tem, então? Exatamente pelo fato de a gente continuar a ser como nós somos. E aí nós podemos ir para aquele lugar que a gente não queria ir, né? Né? Melhor para nós, porque depois pode ser difícil para lidar. É. Muito espírito está lá para lidar. Esse é um detalhe. Sim. Isso. Mas é importante a gente pensar nas nossas atitudes, porque a gente vai aportar lá, vou para nosso lar, né, que é uma cidade espiritual lá no estado do Rio de Janeiro, tem cidades em Minas também. Mas às vezes a gente vai passar, o André Luiz passou 8 anos no umbral. Aí depois que ele sarou, foi tratado no hospital, ele falou, bom, agora eu vou poder exercer medicina aqui, né, que às vezes mandaram ele limpar, fazer faxina primeiro, para ser mais humilde. Né? Aí depois, aí ele vem, trouxe aquela coletânea dos livros todos para nós,
que é um espetáculo, narra todo o mundo espiritual para a gente entender, e agora, atualmente, ele escreve sobre o Evangelho de Jesus. Olha que evolução que ele teve no mundo espiritual, né? Mas a gente não precisa deixar para evoluir no mundo espiritual, a gente pode começar a evoluir aqui mesmo, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então, como elevar os nossos pensamentos e sentimentos para aprimorar a nossa síndrome, o campo vibracional? Olha só, né? Nós temos aqui uma pessoa que está com um pensamento ali e atraiu o nosso irmão desequilibrado. Quer dizer, que o que ela está pensando naquele quadrinho ali deve ser alguma coisa que atraiu esse irmão aqui. E aqui, ó, ela está com um pensamento iluminado aqui, fazendo oração, algum pensamento positivo, ele não conseguiu sintonia com ela, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, se o ar estiver poluído, a gente tem que tratar o ar, né? Se o nosso pensamento está poluído, a gente tem que tratar o nosso pensamento também. Então, para terminar, eu trouxe algumas frases de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, para a gente ler e gravar. Não basta dizer-se cristão. Isso pouco vale, já que o simples fato de falar ou a compreensão intelectual da proposta não implica na respectiva prática. É o que nós estamos falando, né? Ou seja, a gente tem o conhecimento, a gente entendeu, mas a gente não está praticando ainda. Então, o que precisa para ser cristão é praticar o Evangelho de Jesus. O cristão se identifica pela vivência do exemplo dos princípios superiores contidos no Evangelho. Agindo assim, torna-se elemento de transformação onde estiver. Porque vai ser bom exemplo, né? E o bom exemplo arrasta. Ou seja, se eu tenho uma proposta de ter uma família legal, tranquila, serena, né, onde todos se gostam, eu preciso, como pai, dar o exemplo para a minha esposa, para os meus filhos, né, para que eles sejam criados nesse clima. E isso aí se estende numa casa espírita, no local de trabalho, numa postura na rua. E já pensou se eu sair daqui agora, tem um problema ali em cima, um esbarro no carro de uma pessoa, a pessoa vem falar comigo, eu falo, você que está errado, não sei o que tal. Aí quando vocês me viram, eu falo assim, nossa, o Manel falou uma coisa lá, o comportamento está todo errado. Aí vocês viram, o mundo espiritual inteiro viu também. Quer dizer, então minhas palavras aqui não serviram para mim nada, né? Então a gente tem que se esforçar mesmo, tem que mudar para melhor. Nas questões emocionais é que estão nossos maiores desafios para o nosso crescimento como espírito. Às vezes, no lado emocional, nós criamos fantasmas também, né? Imaginamos coisas equivocadas. Porque, às vezes, nós estamos na casa espírita e vemos uma pessoa triste e tal, e tudo. Vamos conversar com essa pessoa, vamos chamá-la para um atendimento fraterno, se for o caso, se ela quiser, e vamos ver o que ela pode estar passando. Mas, às vezes, a gente não faz isso. A gente fala, nossa, fulana esteve na casa espírita, hoje estava tão quieta, esquisita, não falou com ninguém, ela deve estar passando por um problema, deve ser com o marido, não sei o quê. E a gente começa a imaginar essas coisas assim, né? Aí a gente coloca o nosso emocional para funcionar em função daquela pessoa. Então, se eu estou fazendo esse comportamento, eu tenho esse comportamento emocional, assim. Ou se eu tenho aquele comportamento de não posso ver nada errado, eu questiono, eu falo de uma forma agressiva. Questionar é uma necessidade, principalmente se for dentro com o filho, né? Mas tem que ser orientando, tem que ser explicando, porque senão a gente passa um desequilíbrio, a pessoa fica mais aborrecida com a gente do que a gente está ajudando ela. Então, essas questões emocionais. E tem um detalhe que eu estou lembrando aqui, é no livro do Belarmino Bicas, que ele fala, né? Aquele que faleceu porque ele tinha um temperamento irascível. Eu acho que eu já comentei sobre ele aqui. Ele fala que mais de 1000 oportunidades que ele teve na vida durante os 20 anos que ele se tornou espírita, ele tinha preocupações grandes com coisas que nunca aconteceram. Ele criava aquelas preocupações dentro dele, né, de que vai acontecer isso, não sei o quê, às vezes na família, no trabalho. Foram 1000 e tantas ocorrências em 20 anos que ele notou naquele cadastro que ele fez. Situações que nunca se concretizaram.
E às vezes nós temos as preocupações excessivas, né, com determinadas coisas. Por exemplo, hoje eu peguei uma chuva forte na estrada, né, e não vou desistir, né? Lógico que se tivesse muito chovendo, não tivesse jeito de andar, eu ia ter que parar no lugar e ligar para a Cida e falar, Cida, eu estou preso aqui. Mas a gente vem devagar, contornando, tem uma certa prática, e chegamos aqui. Mas tem muitas pessoas que não viriam, elas desistiriam. Isso na vida é assim, né? Os nossos compromissos com o Evangelho de Jesus, os compromissos com a doutrina, os compromissos familiares, eles apresentam essas dificuldades para ver a nossa resistência, para ver a nossa força de vontade. A chuva passou, estamos aqui conversando, vou voltar, se Deus quiser, com uma pancada mais tranquila, né? Então, ou seja, a gente tem que agradecer a Deus pelas oportunidades e enfrentá-las com calma, com tranquilidade, com educação, né? Com persistência, principalmente para nós mesmos. A nossa evolução é um processo de identificação nosso, o nosso autoconhecimento. Então, a gente sabe muito da vida dos outros, mas a gente não olha para a nossa vida mesmo. A gente acha que nós estamos sempre certos. E a gente vê os defeitos dos outros, mas a gente não vê os defeitos de nós. Mas a doutrina espírita, quando está trabalhando em nós, ela começa a mostrar para nós mesmos, a gente vai reconhecendo os nossos pontos fracos, os nossos desequilíbrios, aquelas coisas que a gente precisa mudar. A gente começa a se ficar incomodado conosco mesmo. Isso aí acontece, né? Tenho certeza que depois desse estudo aqui, todo mundo vai ficar pensando nisso, hein? Depois de meia-noite, ninguém vai trabalhar hoje, meia-noite 6 é um bom horário para pensar, não é? O que você acha? A Cida falou que vai, hein? O nosso pensamento é um fluido vivo formado por nossa condição intelectual e moral. Então, o nosso pensamento é um fluido e se caminha dentro do fluido cósmico universal. E esse pensamento nosso é formado por quê? Pelos os fluidos inerentes à nossa condição intelectual de conhecimento e de moralidade. O que acontece é o seguinte, nós desenvolvemos muito a nossa intelectualidade, o nosso planeta Terra. Eu sou uma pessoa que não sou tão antiga assim, só tenho 75 anos, né? Mas eu lembro que quando minha avó queria, lá em Juiz de Fora, ligar para um tio que eu tinha em Teresópolis, eu ia com ela na cabine telefônica, né? A gente chegava lá e falava assim, ó, ligação para Teresópolis, ah, Dona Maria, hoje para Teresópolis são 6 horas de espera. Só pode voltar aqui às 16 horas da tarde. Às vezes a gente voltar e fala assim, ah, não deu não, só amanhã. Hoje a gente tira esse aparelhinho da mão aqui e fala com o mundo, né? Então a tecnologia desenvolveu. Mas o que nós estamos fazendo com a tecnologia? Porque eu posso estar usando o meu celular aqui para passar mensagens, para trocar ideias nos grupos e tal, e posso estar usando através de um aplicativo para fazer maldade com as pessoas, desviar dinheiro, né? Essas coisas erradas. Depende do uso que a gente faz com a nossa inteligência. Aí, se nós somos muito inteligentes, mas nós não temos moralidade, aí talvez a gente tenha que depois sair desse planeta para poder inventar uma roda lá num planeta mais atrasado, que a gente aqui já inventou, mas a gente vai levar essa ideia para lá, né? Porque eu tenho a inteligência, mas eu não procurei fazer o uso bom da inteligência. Eu fui uma pessoa que só fez maldade, usando a inteligência que eu tinha. Então, se a gente tem essa condição hoje de melhorar, a doutrina mostra isso para a gente, né, claramente. A nossa emanação, o nosso campo vibracional, que é criado pelo pensamento, pelos sentimentos e tudo, é o nosso destino. O que o Manuel aqui é hoje? Eu sou o somatório de todas as minhas encarnações passadas, mais os 75 anos de vida que eu tenho até hoje. É o somatório. Eu espero ter melhorado um pouquinho, né? Porque senão eu estou perdendo a minha encarnação. Porque essa é a continuidade da vida. A gente não pode mudar o que aconteceu. Não tem jeito, já está registrado, né? Das leis de Deus, está registrado na minha consciência. Mas eu posso fazer o amanhã melhor. Está na minha mão. É o livre-arbítrio de acordo com a lei de Deus. Então é o nosso destino. E para terminar, Jesus falou que nós somos os artífices, os criadores do nosso destino, né? Então o nosso mestre falou isso. E os nossos amigos espirituais vão repetindo isso, porque é a pura verdade, porque Jesus é a verdade para nós, né? O Espírito dele, o Espírito que é o caminho, a verdade, né? Para todos nós. Ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa mensagem hoje. Agradece vocês pela oportunidade de estarmos aqui,
Esperamos ter trazido alguma coisa para a gente refletir, que tenha nos tocado o coração. Isso aqui é importante, né? Ok? Obrigado.